Touro, Virgem e Capricórnio, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o Cartas que Curam. Eu sou a Daisy. Vamos de mensagem intuitiva, coletiva, temporal. Bastante sabedoria e maturidade para lidar com as informações. Bastante discernimento para se colocar como sujeito ativo, como aquele que está aqui para conhecimento dos fatos. Eu também estou nas outras redes, como as Cartas que Curam. Se você gosta do meu trabalho, me segue. Me segue lá que tem conteúdo novo sempre. E se você quer uma leitura particular na sua energia, me manda mensagem pelo e-mail ascartasquecura@gmail.com. Lá eu consigo explicar direitinho como tudo funciona. Tudo certo? Pedindo permissão, auxílio e proteção para a gente entrar nas energias dessa mensagem. Vamos ver o que vem hoje. A Lua. Almas gêmeas. E no fundo do deck, o presente. A Lua com almas gêmeas, a gente pode estar falando de uma confusão ainda, se... Será que é isso mesmo? Será que é minha alma gêmea? Que a Lua fala dos nossos processos emocionais. As nossas emoções às vezes podem estar conturbadas, né? A gente pode ter um processo de inconsciente, de subconsciente, bem abafado, né? Bem ainda precisando ser trabalhado. Que a Lua também fala de processo noturno, né? Nem tudo que a gente vê é. Então essa dúvida, a gente pode estar falando, né? Nessa dúvida de será que é a minha alma gêmea? O fundo do deck tá virando e falando presente, vivencie. A gente pode encarar isso como um presente mesmo, algo que é dado, né? Pela espiritualidade, ou a gente pode encarar como o presente ou momento atual. Das duas formas, viva, se permita viver, né, como um grande presente esse momento presente. Para que essas dúvidas sejam realmente retiradas, né, a Lua, ela tá meio que olhando de lado, meio que... Sabe quando a gente olha de lado, naquele sentido de desconfiado? Será que é isso mesmo? Então, para tirar essa dúvida, né, esse presente, ele tá aqui falando, vivencie isso e receba isso como um grande presente também. Depois que você viver isso, tirem as próprias conclusões como acharem melhor. Mas não se neguem, né, esse momento. Tudo certo? Vamos ver como que o tarô dá continuidade para essa mensagem. Aqui a gente pode estar falando em parcerias, né, de todo e qualquer nível da vida, né, mas principalmente parcerias afetivas, né, amorosas, porque a Lua, ela vem falando do nosso emocional, né, então que a gente consiga ter mais clareza desses processos para entender até que ponto isso merece ser vivido. Tudo certo? Vamos ver como que o tarô complementa essa mensagem pra gente. 5 de paus, como essência da jogada. Temperança com a morte nas energias internas. 8 de ouros com 6 de paus nas energias internas. No fundo do deck, o sol. 3 arcanos maiores, né? E 3 arcanos maiores bem maravilhosos. A gente começa, a essência da jogada vem como 5 de paus, né? É aquilo que eu falei do oráculo da carta da lua, né? Olhando meio de ladinho assim, com uma dúvida e se permitindo vivenciar esse momento, né? Essas dúvidas ainda, elas são internas, elas são externas, né? Entre os envolvidos, entre a situação, entre o tempo que pode ter decorrido disso tudo, né? A gente tem a carta do oculto, do oráculo falando do presente, no sentido também de temporalidade, né? Então, ainda pode existir uma confusão no meio disso tudo. É possível, não é possível? Será que é? Será que não é? Será que ela? Será que ainda dá tempo? Será que ainda vale a pena? Então, a temperança junto com a morte vem falando que sim, ainda é possível. Mas ainda é possível. E essa confusão está acontecendo principalmente porque ciclos estão sendo encerrados, né? E tá precisando ter bastante maturidade, lucidez, equilíbrio, principalmente nesse lado emocional, né? Para que consiga se lidar com isso tudo.
Então, por isso também dessas confusões, dessas confusões internas a gente pode estar vendo, né? O fato é que esse ambiente agora, ele vai pedir uma dedicação e um reconhecimento, né? A gente tem um 8 de ouros junto com o 6 de paus, falando que, reconhecendo desse presente, né? Dessa benesse de se viver esse momento, mas também da necessidade de se dedicar a isso, né? Que não vai vir de graça. O presente que é dado simplesmente reconheçam-se como almas gêmeas, reconheçam-se como parceria, reconheçam-se como almas que pensam, têm afinidades muito grandes e têm, às vezes, uma missão a ser cumprida, momentos, uns ciclos, aprendizados a serem vivenciados juntos. E que só reconhecer isso ainda não é necessário, precisa trabalhar dia após dia para que essa vitória ainda chegue. O sol está aqui no fundo do deck falando, né, de que a gente pode estar falando no sol no sentido de despertar, né, de ter um reconhecimento de ambas as partes, de principalmente desse emocional precisar ser trabalhado, precisar dedicar-se a essa cura, né, para que a formação dessa parceria, ela venha e ela dê frutos, né? Ela chegue-se realmente à vitória de aceitar isso, de vivenciar isso e de aprender com tudo o que está sendo ofertado como um presentinho da espiritualidade. A gente não pode também deixar de falar, né, da presença de Arcanjo Miguel na mesa, no arcano da temperança, né? Falando também dessa renovação emocional, dessa paciência que foi necessário ter, né, para que esses encerramentos de ciclos ocorressem com toda tranquilidade, com todo o tempo, com toda a serenidade, né, para que o momento que vocês estivessem hoje seja totalmente favorável a essa nova construção. Tudo certo? Vamos ver como que o tarô dá continuidade para essa mensagem. Cavaleiro de paus como essência da jogada, enamorados junto com 8 de espadas nas energias internas e 2 de paus junto com pajem de paus. No fundo, a gente tem julgamento. O tererê. Um dos lados, a gente pode estar falando, né, dessa situação também como um todo, ser uma grande força da natureza, né, não ser incontrolável. Por isso a necessidade da temperança na mesa, acalmando esses ânimos, né, porque se a gente fala muitas vezes de almas gêmeas, a gente fala de afinidade, a gente pode falar de grande interesse, grande vontade de vivenciar isso, né, grande, como que fala? Reciprocidade. Então, a gente também tem aqui enamorados junto com 8 de paus, 8 de espadas, falando da necessidade de sair dessas dúvidas, né? Enamorados traz pra gente as grandes bifurcações da vida, falando da necessidade de escolhas e de escolhas alinhadas com o coração, com o emocional, com aquilo que te traz felicidade, né? Então, de você não se prender a tudo que um dia já te trouxe padrões mentais que te aprisionavam, né, que te impediam de fluir livremente, que você agora aceite que fazer essa escolha é o melhor para si, né, é realmente se permitir ser agraciado, ser presenteado para viver novos momentos. O 2 de paus com o pajem de paus, ele pede para você pare, pense e reflita muito bem a partir das iniciativas que vai ter agora, né? Essas iniciativas, elas devem ser muito bem pensadas, elas devem ser muito bem ponderadas para que consiga ter um cenário a longo prazo, né? Porque muitas vezes o 2 é o planejamento, o 3 já é ação. Então, que vocês, com relação a planejamento de ações, a planejamentos de como isso vai se iniciar, tenham muito bem claro, né? Com clareza, tenham lucidez do que vocês vão querer nesse momento. Por quê? Porque a gente tem um julgamento no fundo do deck, né? O julgamento, ele fala, assim, de segunda chance. A gente pode estar falando aqui de momentos que já passaram, né? Mas que precisaram ter encerramentos em vários outros setores para que agora voltasse a ter uma segunda chance.
E também falando de verdades, curas, posições precisando ser revistas, né? E principalmente com esse 8 de paus aqui, né? 8 de espadas, me desculpa, aqui na mesa, falando desse aprisionamento, de não saber como agir, de não saber como falar, de não saber como sair dessa situação em que se colocou. Então, a partir do momento que você reconhece, revisita suas ações e vê que houveram erros, cure-se, peça desculpa, reconheça o outro lado também, reconheça falhas, reconheça as virtudes, seja o mais honesto possível, né? O julgamento é sim a grande verdade que ela é dita, né? E que vem falando que essa verdade ela traz cura e libertação. A partir do momento que você reconhece isso, um novo cenário daqui para frente se faz muito mais favorável. Então, que esse momento, né, esse presente, essa oportunidade, ela seja aproveitada com muita sabedoria para que uma nova decisão seja tomada. Tudo certo? Se a gente está falando de parcerias, a gente pode estar falando em reconciliações, né? Almas gêmeas junto com o julgamento pressupõe sim reconciliações, mas também pressupõe a necessidade de ter um realinhamento de verdades aí, né? De ações, atitudes e verdades. Espera que caiu uma carta aqui. Caiu a carta do valete de ar, né? Reforçando que a lógica, a honestidade, o cuidado com a impulsividade, né? E a curiosidade, informações desafiadoras, atrasos ou mudanças de planos, verdade contada sem delicadeza. Então, que saiba se lidar com essa verdade, né? E saiba se fazer o melhor daqui para frente. Tudo certo? Essa foi a mensagem de hoje. Eu espero que tenha feito sentido. Fiquem todos bem e até a próxima.